Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao culto desta noite com consciência de que nós não estamos somente nós, mas de que Deus está conosco. Está na sua santa palavra e eu creio, onde estiver 2 ou 3 reunidos em o meu nome, eu ali estarei. Então Deus está aqui. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus não está longe, pelo contrário, Ele está em nós. Isso é uma certeza de fé e de esperança e que nos faz acreditarmos verdadeiramente de que nós somos amigos dele. O Senhor Jesus Cristo disse: eu já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz ao seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. Então, com todo o respeito, toda a reverência, todo o amor e com imensa consideração, podemos cantar amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Seja você também amigo de Deus. É um privilégio sermos seus servos e amigos, Senhor.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meus bom pastor. Não existe nada melhor mesmo. Nós temos amigos. Antes de ontem, conversando com um amigo de infância, que é industrial, que foi criado comigo na cidade de Marinho, eu lhe fiz essa pergunta: quantos amigos você tem? Ele disse: você já. É bem complicado esse negócio de amigos. Porque às vezes nós temos companheiros, colegas, mas amigo de verdade está com você todos os dias da sua vida. Ele nunca te abandona. Ele está sempre te guardando, te protegendo e te sustentando. E amados de Jesus Cristo, ele nos criou com um propósito. O propósito que ele nos criou é para o louvor da glória dele. Quando nós declaramos poeticamente aqui os sonhos de Deus, nós estamos humanizando Deus. Nada contra, tá? Mas Deus não sonha. Deus planeja. Deus impera a sua vontade. Agora, os caminhos dele são bem maiores do que os nossos caminhos. Os caminhos que ele quer para nós é bem diferente dos caminhos que nós decidimos andar e escolhemos e nos comportamos. É mais alto do que os nossos caminhos. Sem contar os pensamentos de Deus, que são bem mais altos do que os nossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós cantamos os sonhos de Deus, a vontade de Deus é bem maior do que a minha, é bem melhor do que a minha. Então, quando você cantar, memorize: a vontade de Deus para mim é muito melhor do que todos planejaram para a minha vida. A obra que Deus começou na sua vida, ele vai completar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso
Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os planos dele é bem maior do que os meus. E ele vai cumprir. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Se você acredita que Deus vai fazer o impossível na sua vida, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Deus é o Deus do impossível. Não tem o que Ele não possa fazer. Essa semana postei na MCM e nos homens
um milagre que Deus operou. Nunca vi a pessoa, não sei quem é, não sei aonde está, mas o pastor tem um ministério de intercessão e de aconselhamento e de libertação que ele faz durante a sua jornada diária. E eu tenho orado pela esposa de um pastor que é conhecido de alguns aqui, mas já é falecido. E uma vez ela me procurou para que eu estivesse vendo algumas coisas, me levou um embrulho e pediu para mim olhar aquilo. Eu disse para ela, eu não preciso olhar isso, que eu já sei o que é. Isso é isso, 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 isso e isso. E ela regalou os olhos. E aí o pastor começou a dizer algumas coisas que estava acontecendo, não por adivinhação, que não sou adivinho, sou servo do Deus vivo, tenho plena ciência disso. E aí a filha ficou lá no carro, trouxe a filha, eu conversei com a mãe, dei orientação para o que fazer, para que medida tomar em relação ao problema que estava acontecendo. E ela tem eu como pastor e a Ludmila como pastora. E sempre está ligando e conversando com a gente. Nesses dias ela ligou e pediu oração por um sobrinho em Belo Horizonte, que estava com um problema de saúde gravíssimo. E de que sempre quando ia para a cirurgia não podia fazer a cirurgia porque o seu organismo entrava em colapso. E às vezes tinha que ser reanimado por aparelhos. E aí pediu para que o pastor estivesse orando. Ela é crente, ela é serva de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que é uma crente fiel, é viúva. E pediu para que eu estivesse orando. E eu, quando alguém pede oração para esse pastor, não é depois que eu vou orar. Oração se faz na hora. Se eu estou dirigindo, eu paro o carro e oro. Se eu estou em qualquer reunião, em qualquer lugar, eu paro e oro. Oração é igual fome. Quem tem necessidade tem pressa. E aí eu orei e disse, se Deus tiver um propósito de cura, ele vai ser operado e ocorrerá tudo certo. Mas se não tiver, Deus vai recolher, porque Ele é o dono da vida. E orei. Nessa semana eu postei. Ali são duas situações. Uma é uma mulher que está com um aparelho de oxigênio à boca. E a outra é alguém relatando do que aconteceu. Pois é, este jovem passou pela intervenção cirúrgica cardíaca, correu tudo bem, ele saiu para andar no outro dia já, porque hoje é bem diferente da época que a Ludmila era enfermeira, né? Hoje os pontos, todas essas coisas, e o restabelecimento é muito mais rápido. Ele foi andar pelo corredor do hospital e caiu com a cara no chão. Foi socorrido, levado para a cama, e no dia seguinte, a enfermeira tirou o curativo dos pontos e já não existia pontos e nem cicatrizes. Tinha apenas uma mancha branca de uma pele nova no centro do seu peito. E a pessoa que está relatando às vezes ri e ela liga agradecendo pelo milagre que Deus realizou. Tem gente que está no nosso meio aqui e que Deus operou milagre. E isso aqui, ao longo do ministério, sempre aconteceu. Deus sempre se manifestou. Ele, como ela disse, olha, pastor, o nosso Deus é o mesmo Deus de antigamente e Ele faz milagres mesmo. E aí nós agradecemos ao Senhor
Porque é o Senhor que é bom. É a misericórdia dele que não tem fim. E esse Deus nosso é um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Vale a pena ser amigos de Deus. Porque esse nosso Deus, ele é eternamente bom. E nós vamos estar cantando agora, bondade de Deus. Você pode expressar o seu amor a Deus, não só pela vocalização, mas com demonstração de fé, de testemunho e de comunhão constante com Ele. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E rendo a ti, te dou meu ser, entrego todo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Em todo tempo tu és louvor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Louve ao Senhor, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai querido. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Porque, Senhor irmão, o Seu amor é tão grande para conosco, que o Senhor Deus tem preservado as nossas vidas para o louvor da Tua glória. E é isso que nós estamos fazendo aqui, te louvando, te exaltando, te bendizendo o Teu santo e bendito nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelas Suas misericórdias, Sua graça, Sua paz. Obrigado, porque nós temos um amigo em quem confiar, e esse amigo é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor Deus tem derramado nas nossas vidas, na minha vida. E a bênção principal é a salvação que temos em Cristo Jesus, porque em dia nós entendemos o plano salvífico. Porque Jesus morreu na cruz ali, verteu todo o seu sangue. E foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu creio numa cruz limpa, eu creio no Jesus ressurreto, que veio e habitou entre nós, pela minha vida, pela nossa vida, Pai, para que os meus pecados, os nossos pecados são perdoados, limpos e purificados. Muito obrigado por tudo, essa é a oração que faço. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar se assentando, as crianças vão estar apresentando algo aqui para o pastor, que o segundo domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor. Então, crianças, agora com vocês. Boa noite, irmãos. Hoje iremos fazer uma pequena homenagem ao pastor pelo Dia do Pastor, que é hoje, né? E eu sei que nosso Deus é o nosso primeiro e grandioso pastor, mas ele enviou o pastor Sérgio para nos ensinar, né, toda a palavra do Senhor. Então iremos fazer essa pequena apresentação como um agradecimento. P. Procurar seguir sempre o exemplo de Jesus. A. Abastece suas ovelhinhas com amor. S. Sempre ensina a palavra do Senhor. T. Trabalhando para cuidar das ovelhinhas do Senhor. O. Ora constantemente por todos nós. Mas qual a razão de tanto... Desculpa. Mas qual a tamanha dedicação? A razão é agradar e servir ao nosso amado Salvador.
Hã? Tem outro ainda? Muito obrigado. Deus abençoe vocês, crianças. Deus tem cuidado da sua vida. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora e ele se cala. Mas hoje, escuta Deus sussurrando no seu ouvido, dizendo para você: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa
graça descansa em mim. Comece a sorrir. Deus continue abençoando sua vida, Aninha. Eu quero deixar o pastor nessa noite. Isaías 41:10. Não tema, pois eu estou contigo. Não te apavore, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor Deus sempre esteve ao seu lado e vai continuar a estar. E muito obrigado por você ser o meu pastor. E muito obrigado ao Senhor Deus por ontem Deus proporcionar a nós 45 anos juntos. E eu louvo ao meu Senhor. Nessa hora eu vou estar deixando algo para você. E sempre, eu sei que você sempre louvou com esse hino. Não, eu não posso chorar, porque se eu chorar... Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se o abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Fica um pouquinho aqui. Nesses 26 para 27 anos, alguma vez você me viu eu apavorado por desafios, por lutas, por perseguições, por dificuldades? Não. É tranquilo até de... Demais. Tem uma paz muito grande. É muito bom pertencer a Jesus. Antes eu procurava cuidar lá da minha vida e corria o Brasil inteiro e até fora dele para conseguir recursos para trazer dentro da minha casa. Para você que me assiste aí, que já pesquisou a minha vida em tudo quanto é lugar, eu saí de 300 mínimos, salários mínimos, mensal, para R$300 a serviço de Jesus nesse lugar. E nunca me faltou o pão de cada dia. Nunca me faltou Deus dirigindo os meus passos. Sempre esperando no Senhor e confiando no Senhor. Ele nunca me faltou. Faltou para você algum dia alimento na sua casa? Deus sempre te sustentou? Sempre honrou. Sempre honrou. Sei que antes você
Usava o cartão até a maquininha engolia o cartão. Saía com seus filhos lá no shopping. Todos os dias nós passávamos no Carrefour aqui em Barueri. Todos os dias nós gastávamos muito dinheiro. E aqui a nossa experiência no pastorado foi em esperar pelo Senhor que fez os céus e a terra. Nunca preguei sobre dízimo, nunca repeti nenhum sermão, nunca fiz nenhuma reivindicação, nunca duvidei do meu chamado. Nunca. Sei que eu pertenço a Jesus. Estou em paz com Deus. Eu não me sinto à vontade em receber homenagens. Mas a quem honra, honra. Porque o homenageado deve ser o sumo pastor. O bom pastor que dá a ovelha, a vida pelas ovelhas. E o sumo pastor é Jesus Cristo, do qual sou ovelha. Ele me colocou aqui, já apareceram oportunidades para pastorear outras igrejas, mas eu tenho tanta certeza que Deus colocou eu aqui, e nós não temos igreja superlotada. Se os irmãos, membros da igreja, contassem aos outros o que Deus já fez aqui e faz e ainda fará, muitas pessoas viriam aqui em busca de cura, de libertação. Muitas pessoas viriam aqui. E não que eu não quero que elas venham. Venham sim. Mas nós temos uma igreja cibernética. E ela está no mundo inteiro. Nós contrariamos tudo o que as igrejas de hoje fazem. Vão para a avenida, em lugar onde passa muita gente. As pessoas são preparadas para atrair gente com agente e dinheiro. Nós estamos aqui buscando vidas e buscando almas. O desejo do nosso coração não é encher a igreja, é povoar o céu. E nós não nos furtamos de pregar a Bíblia. E até nós exageramos no que se tange a versículos bíblicos. As nossas mensagens são recheadas de textos bíblicos. Porque quando eu falo, sou homem, quando Deus fala, é Deus. A palavra de Deus, ela tem grande importância. E ele se revela pela palavra. Quero agradecer à igreja, quero agradecer a Deus. E nesses 26 para 27 anos, eu nunca mais comprei roupa, né? Eu só visto o que a igreja dá. E hoje eu estou só de nick. Obrigado, irmãos, pelo carinho. Obrigado, irmãs, pelo carinho. Eu espero poder retribuir a vocês com santidade, com honra, com respeito, com amor, para que vocês possam estar no céu. Amém. Não tenho nenhum interesse em nada de vocês. Meu único interesse é que vocês estejam eternamente com Cristo. Porque se partirmos desta vida sem Cristo, e com todo o conhecimento que Deus dá a essa igreja, primeiro essa igreja tem a oportunidade de ter uma educadora religiosa não remunerada, mas que dá uma aula que deixa muita gente de boca aberta. Eu não pergunto o que ela fala e ela não especula o que eu prego. Nós não conhecemos nada de nenhum do outro nos estudos. Nem ela disse, se eu fosse você, hoje eu pregava isso. Nós pregamos aquilo que Deus nos entrega e falamos
sem medo nenhum, ainda que depois de pregar ou durante a pregação alguém venha e tire a nossa vida. Nós só estamos entregando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por estar no ministério. Nós não somos destaques em lugar nenhum. Nós só somos servos aqui, onde Deus nos chamou. E agora em Jacupiranga. E nesse trabalho que o pastor faz aí diariamente. Eu atendo mais gente de fora do que lá da própria igreja. Deus os abençoe. Para mim é um grande privilégio ser vosso pastor. Se não quiser mais, é só dizer, pastor, tchau. O meu nome é tchau. Mas enquanto Deus tem o propósito ainda que seja um ministério único, vou gastar tudo o que tenho a serviço do Senhor na Rua Gabriela, número 317. Está comigo? Então vamos em frente. Deus te abençoe. Hã? Ah, no final você quer cantar junto? Tá certo. Ela me proibiu de eu cantar com ela? Não. Ó, é eu que vou fazer solo, tá? Eu tentei ensaiar com ela, não, é eu que vou cantar. Tá bom. Meu pai me ensinou a dizer sim. Você fez. Muito obrigado. Neste tempo ministerial, eu ganhei uma ovelha. Não perdi a minha esposa e nem a minha mulher. Mas na nossa casa, ela há muito tempo não me chamava de Benzinho. Eu estranhei nessa madrugada, ela, Benzinho. Deve ter alguma coisa errada. Porque ela só me chama de pastor. Nós não precisamos ser pastor para os outros, nós temos que ser pastor na nossa casa. Lá, meus netos, principalmente a Isabel, é pastor. A Helena é vô. Os meus netos mais velhos, né? E inclusive a minha neta que chegou de viagem agora há pouco, tá só a capa da titela, é vovô. Então, essas pessoas, elas não podem dizer que eu não as pastoreio no lugar que eu devo ser mais pastor do que aqui na igreja. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pelo grande privilégio que o Senhor Deus me deu de estar a serviço do Senhor para a glória do Senhor. Obrigado por ter me sustentado até aqui, por ter me ajudado, me amparado, me fortalecido, me animado, me encorajado e me revestido, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Eu te sou muito grato. Esse período na tua casa, na tua igreja, com o teu povo, com esta família que o Senhor Deus me deu aqui, sem sombra de dúvida, é o melhor tempo da minha vida, porque eu tenho paz. E a paz que eu tenho foi o Senhor que me deu, e ela excede todo entendimento e guarda o meu coração. Eu te louvo, Senhor Deus, por ter me chamado, e me perdoe por ter resistido tanto por tanto tempo. Eu teria vivido muito melhor do que eu vivia. Teria sido muito mais feliz do que eu fui até então. E viveria, eu creio que, com uma saúde muito melhor do que a que eu tenho. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, nós estamos estudando a palavra de Deus nessa série de mensagem intitulada Deus nos chamou. E se soubesse que hoje era o dia de comemoração do dia do pastor, eu teria pregado uma outra mensagem.
Mas como eu não sei mais o que é segunda, terça, quarta, quinta, não sei dia, não sei nada disso, e às vezes a gente está concentrado em algumas coisas, em alguns projetos, em alguns sonhos, e a nossa mente é uma mente que arquiteta coisas, planeja coisas, e a vida ela é cheia de percalços, porque poucas são as pessoas que trabalham com libertação, e sempre Deus vai mandando pessoas para serem libertas, e a gente vai se concentrando e orando e buscando o revestimento de Deus. E estamos trabalhando agora com alguém que tem um problema de legião, e isso ocupa muito nosso tempo, a nossa mente, nossa comunhão com Deus e a nossa oração. Então, se eu dissesse para os irmãos que eu saberia que hoje era o dia do pastor, eu estou mentindo. Foi 2 vezes que vocês me pegaram eu de surpresa. Aqui todo o tempo que eu estou aqui. Foi no dia do pastor do ano passado, não é isso? Eu até chorei aqui, não que eu não tenha chorado hoje, e hoje outra vez. Chegamos atrasados, não desconfiei de nada, nem da doçura da dona Mila, né? E cheguei aqui e foi uma manhã maravilhosa. Quero agradecer a Deus e agradecer a todos os amigos e irmãos de vários lugares que nos parabenizaram ontem, hoje pela manhã. Estamos aí nas redes sociais, inclusive na nossa rádio web, www.radio7ibpc. O 7 é numeral, tá? Então, muito obrigado, Deus os abençoe. Vou procurar viver humildemente a serviço de Deus, porque importa que eu diminua e que Cristo cresça. Louvado seja Deus. Amados, Deus nos chamou 04. E hoje nós estaremos trazendo uma mensagem sobre a filiação do homem a Deus, cujo tema é Filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. O nosso textuário está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Gostaria de ler com os irmãos. Vamos lá? Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Você está esperando ansiosamente? Diga amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, que virá de lá, dos céus. Em João 6, capítulo 44, nós vemos a iniciativa de Deus, e nós não podemos ver de maneira nenhuma a iniciativa do homem para a salvação. A iniciativa de salvar a humanidade partiu de Deus. E nós nunca podemos deixar de dizer e vos falar acerca do texto áureo, o texto de ouro da Bíblia Sagrada que está registrado em João capítulo 3, versículo 16, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a iniciativa de salvar o homem é de Deus. É Ele que providenciou o plano salvífico para alcançar a humanidade. E em João capítulo 6, versículo 44, retrata isso. Essa verdade divina, essa verdade de Deus, só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, eu te peço a direção e a condução da tua palavra pela iluminação do teu Santo Espírito. Eu só sou barro, eu sou apenas vaso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu oro no nome de Jesus. Amém.
O amados do Senhor Jesus Cristo, a iniciativa, portanto, não é humana. Ele, Deus, o nosso Senhor, o Criador Supremo de todas as coisas, Ele quer a salvação de toda a humanidade. E isso está registrado em em Mateus 11, 25. Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É iniciativa de Deus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus nos chama para nos tirar da morte eterna e das trevas e nos transportar para o reino da luz. Para isso nós temos que ouvir o chamado de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veio um menino aqui outro dia, e eu disse para ele em um culto de quarta-feira: Deus está te chamando. E ele não parou. Ele continua chamando. A pessoa ainda está no vício. As pessoas às vezes desistem porque julgam não haver mais possibilidade, e aquelas pessoas não têm condições. Mas os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. O amor de Deus é bem maior do que o nosso amor. E Deus continua chamando. Ele chama a todos, porque Ele quer a salvação de toda a humanidade. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento e ao arrependimento e sejam salvos. É o propósito de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está escrito assim em 2 Pedro: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém se perca, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. É desejo de Deus salvar a todos. Não foi assim com você? Não foi desta maneira que aconteceu com a sua vida? Um dia você entendeu e tomou uma decisão e entregou-se de corpo, de alma e de espírito a Deus. E quando você fez isso, Ele não jogou lá na sua cara os seus pecados. Ele não jogou lá na sua casa os seus erros. Os nossos amigos, os nossos parentes, eles têm muito de nos julgar e nos criticar. Bebeu a vida inteira, aprontou a vida inteira, agora diz que é salvo. Não é desta maneira. Eles não compreendem porque não abriram os seus ouvidos e o seu coração para ouvir a voz de Deus, para conhecer a Deus, conhecer o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor e o seu perdão e a sua salvação, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele quer nos salvar. Então, ouça a voz de Deus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos e se tornou homem, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. E agora nós o vemos coroado de glória e de honra
por causa da morte que ele sofreu na cruz do Calvário. Um pouco menor do que os anjos o fizerem. Acho que é Hebreus 1,14. Eu creio que é isso. Quem são os anjos, né? Fala da grandeza deles, né? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Mas Jesus, deixando a sua glória, ele, achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Eu creio que Filipenses capítulo 2, e aí lá no 5 está: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se fez homem. Por que se fez? Porque ele é Deus. Ele estava com Deus. E ele deixou a sua glória e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o plano de Deus, a iniciativa de Deus, porque ele não queria que a humanidade se perdesse, porque por iniciativa humana não haveria salvação. Por isso que está escrito lá em 2, 8 e 9 de Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu dou um saquinho de feijão carunchado, estou fazendo caridade, e aí eu vou para o céu porque eu dei um saquinho de feijão carunchado. Eu vou para o céu porque a roupa já não estava me servindo mais, eu engordei, então eu vou doar a minha roupa, porque eu doando a minha roupa velha, eu vou ganhar o céu. Essas questões, elas não cabem. É por iniciativa de Deus. E aí, Efésios, ele fala muito claro sobre graça. O que é graça? Graça é favor de Deus, imerecido pelos homens. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Como Deus traz homens, e aqui nós incluímos mulheres, jovens e crianças. João 6,45. João 6,45. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus. Estava aqui agora há pouco e recebi a homenagem desse pastor que está aqui, ensinando-os a guardar e conhecer a palavra de Deus. Mas quem ensina o homem é Deus. Eu quero fazer um convite para você que me ouve, para você que me vê, para que você se autorregue, para que você possa buscar a Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, para que você possa obedecer a Deus e examinar as Escrituras, porque cuidar externela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, para que você não incorra no erro de não examiná-la, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, e está escrito: e conhecereis a verdade absoluta, a verdade celeste, a verdade divina, a verdade real, que é de Deus, e você vai ser liberto. Conversando com esse senhor, que eu estou trabalhando com ele desde 13 anos de idade, hoje está com 58 anos de idade, portanto há 45 anos sendo possuído pelo maligno, possessão mesmo, é terrível, perdeu tudo, perdeu família, perdeu negócio, perdeu tudo. Há 45 anos preso. E ele diz assim: eu vou nas igrejas que eu vou e eu frequento, as pessoas nem perto de mim chegam. Elas correm, porque eu já fui lá, já quebrou a igreja, eu não vi o que aconteceu, mas eu chego perto, as pessoas correm de mim, elas têm medo de mim. E até quarta-feira ele disse que ele via aqui, ontem à noite disse que ia em casa, ele ainda não consegue, o inimigo ainda segura ele. Trabalha com 2 irmãs da nossa igreja o dia inteirinho. E tem hora que elas não sabem quem que está prestando serviço lá, se é Deus ou se é o capiroto, mas está lá.
silencioso, ele diz assim: pastor, muitos pastores já oraram por mim e não impuseram as mãos sobre a minha cabeça. E quando impuseram a mão sobre a minha cabeça, pastor, elas não falaram em o nome de Jesus. Olha você que ora aqui lá na igreja e se esquece que a oração, toda oração é em o nome de Jesus. Nunca deixe de ser em nome de Jesus. Eu sinto que as coisas saem. Eu me sinto bem. Mas se não botar a mão na minha cabeça e orar em nome de Jesus, pastor, não tem como. A iniciativa sempre vem de Deus, de cima para baixo. Essas questões são muito importantes. Não me importa qual é a origem, qual é a casta demoníaca. Eu não pergunto quem você é, o que você veio fazer e o que você recebeu para ficar 45 anos possuindo este indivíduo. Eu estou em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a libertação de uma pessoa, para viver para o louvor da glória de Jesus. E não precisa vir para a igreja. Pode ir para a igreja onde Jesus guiar você. Nunca trabalhei para, a minha igreja é certa, a minha denominação é certa. O cabeça da igreja é Jesus. E o céu não é batista. Não é assembleiano. Não é Deus é amor. O céu é de Deus. E as ovelhas pertencem ao aprisco de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, quando João, o apóstolo, viu, diz que tinha uma multidão que ninguém podia contar. Nós batistas somos 1 milhão e pouco. Dá para contar, porque nós sabemos o número dos assembleianos, o número da igreja do Malafaia, do Macedo, do Chapeludo. Mas a igreja gloriosa de Jesus Cristo é todo aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Todo aquele que ouviu a voz de Deus e entregou a vida a Deus. E só creu pela fé. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala que o Espírito Santo chama a humanidade através do Evangelho. É da palavra, é do que está escrito. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito, João 4:24, importa que todos os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas nós conhecemos Deus por intermédio da sua palavra, que está em João 1:2 em diante. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas que foram feitas por Ele. Vocês acreditam que dentro da igreja ainda há pessoas que não sabem que Jesus é Deus? Jesus é Deus, que se fez carne, que habitou entre nós e veio de uma só vez por todas fazer um único sacrifício para que todos os que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A pregação do Evangelho, Romanos 1:16, eu já li, Alex. Eu não me envergonho do Evangelho, da palavra. Não vá atrás de irmã nenhuma e de irmão nenhuma que conta o seu futuro, tá? Isso aí é feitiçaria, tá? Deus pode falar para você. Esse negócio de ir atrás de gente que, meu servo, a ti te digo, servo seu, coisa nenhuma. Se Deus fala com ela, pode falar comigo. A maior parte das pessoas que eu trabalho com libertação foram pessoas que foram procurar gente para saber do amanhã. Basta para cada dia o seu mal, viva só hoje, amanhã é outro dia.
Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E se você for de Deus, eu nunca te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. Preguei aqui, falei sobre esse texto domingo próximo passado, 13:5b. Não é isso? Estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Se você está sofrendo, louve a Deus. Falei isso lá na quarta-feira. O sofrimento é alguma coisa muito boa, porque é no sofrimento que a gente se aproxima mais de Deus, que clama mais a Deus, que depende mais de Deus, que se agarra mais em Deus, que lê mais a Bíblia. Deus manda prova para todo mundo que está aqui nesta noite, inclusive para mim, para que a gente busque mais ao Senhor e dependa mais do Senhor. Ô, amados de Jesus Cristo, esse negócio venha para Jesus e pare de sofrer. Não é para crente. Salvação é um ato da bondade e da misericórdia de Deus. Mas estar conosco é um ato de obediência, de santificação. E já não se falam mais. O Espírito Santo, ele chama a humanidade através do Evangelho. Leia a Bíblia. Eu gostaria de ter a minha Bíblia explicada. Eu gostaria de ter a minha Bíblia com comentários bíblicos. Eu gostaria. Pega uma Bíblia simples e vai lendo a Bíblia, e vai estudando a Bíblia. Aqui tinha uma classe aqui que tinha um professor, crente antigo. Conversei com ele essa semana, tem 93 anos. A Bíblia dele era a versão dele. O comentário da Bíblia dele. As outras nenhuma tinha nenhuma importância. A Bíblia é sem comentário. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se Deus revelou para A, B, C e D, pode revelar também para você. Meu pai e minha mãe não tinham nenhum comentário bíblico, mas eram servos de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho no poder de Deus atrai o homem para ser salvo. 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 21. 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 21. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, e essa versão ela é diferenciada da que eu costumo, e para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Salvação é um ato de Deus instantâneo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tem gente que ainda acha que a salvação é um negócio que o cara tem que todo dia estar pedindo ela. Você já foi salvo. Agora se santifique. Tem igrejas aí que se não for na igreja, que se não der o dízimo, se não der oferta alçada, se não fazer voto, se não for lá na 9 sexta-feira, se não subir lá no monte, se não fizer isso, se não usar a carça, para. Salvação é dádiva de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. A sabedoria não vem dos homens, ela vem de Deus. As pessoas aí, elas estudam, né? A gente briga para os nossos filhos estudarem. Eu apanhei muito para ser doutor. Sabe, você tem que ser. Isso não vale nada. Tem gente que gosta de estar em igreja onde tem doutor. Onde tem gente, né? Rapaz, ele pode ser o que for, mas se não tiver Jesus, está no inferno. Eu já tive dinheiro. Eu já fui rico. O que tinha de gente que vinha bajular, porque o meu dízimo era maior do que o da igreja inteira. Então tem gente que gosta de estar no meio dos ricos.
Porque é o doutor fulano, ele é... Aqui já teve até vice-prefeito. Nós tínhamos aqui 3 delegados. E aí uma vez, numa reunião aqui, um deles falou lá na reunião: pastor, a partir de agora, o senhor vai cuidar só da mensagem. Nós vai tomar conta da administração da igreja. Falei: o senhor não toma conta da sua vida e nem da sua casa. Enquanto eu for pastor aqui, eu sou pastor. Vai endireitar a vida vossa. E era 3 delegados. Um disse para mim no estúdio que ele ia me matar. Eu disse: você tem uma quadrada lá na sua perna e uma outra na sua cintura. Manda bala, descarrega. Não é assim que eu vou matar o senhor, não. Vou matar bem devagarzinho. Já está morto, acho que tem uns 3 anos. Não é a sabedoria humana. É a sabedoria que vem de Deus. É Deus que capacita. Então você examina a palavra de Deus. Você viu que o Dudu teve dificuldade de falar aqui? Ler. O Dudu, ele é um menino que, em termos de QI, ele dá em todos nós aqui. Ele é autodidata. Ele primeiro foi alfabetizado em inglês. Ele é fluente na língua inglesa. Ontem ele estava lá na minha casa, no meu sofá, vendo os desenhos dele e dando risada, e eu olhando e escutando e não entendendo nada, porque ele é fluente em inglês. E às vezes eu acho que ele tem dificuldade na língua portuguesa. De quem veio isso? O pai ensinou ele a língua inglesa? A mãe ensinou? Quem ensinou? Quem instruiu Noé? Quem instruiu Moisés? Quem deu sabedoria para José ser governador do Egito? Foi lá na cadeia, tinha alguém que ensinava ele? Padeiro não ensina ninguém, a não ser fazer pão. É Deus que dá sabedoria aos homens. Então quem ensina é Deus. Mas não tem essa sabedoria de que o homem não precisa ler Bíblia. O Espírito diz: leia a Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras. A irmã Jordânia aqui uma vez disse para mim, em público, quando lá atrás, na Rua Laura, a igreja foi dividida e perdemos 22 pessoas. E as pessoas dizem: aí não vai ser igreja, ele vai ficar só. E aí tentou levar ela disse: olha, quem vai pela cabeça dos outros é pioio. Deus dirige o homem. Quer falar com Deus? Você não precisa subir em monte nenhum. Estava falando domingo passado à tarde, lá na mesa com um evangelista de uma igreja, líder de jovem. Ele tinha um grande grupo de jovens, e eram jovens casais. Lá na igreja eles iam para o monte orar. Na igreja só está ele e a esposa. E todos os outros, e eram muitos, ninguém está mais casado e nem na igreja. No monte se faz muita coisa. Subir no monte para ver graveto pegar fogo, pelo amor de Deus. Subir no monte para Deus falar com você, me ajuda, por favor. Por que Cristo subia lá no monte? Para se esconder dos homens e ficar a sós com Deus. Mas você entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si, e o Senhor que te ouve em secreto te responderá. As pessoas querem coisas que é preceitos humanos, é terrenos, é caídos, é diabólicos.
A sabedoria que vem do alto, ela é perfeita. Então a pregação do evangelho é que atrai o homem para ser salvo. João, capítulo 1, versículo 11. Aquele que é a palavra veio ao seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Na minha versão está: e veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos foram chamados, foi-lhes dado o poder de se serem chamados. Em outra versão, de serem feitos filhos de Deus. É instantâneo. É iniciativa de Deus. Você não precisa ficar batalhando para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Marcos, eu creio que 16:15, né, Ludmila? 16:15, Marcos, crê no Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Põe aí. Aí é o Evangelho. Mas basta crer. Crer em Jesus. É o Evangelho de Jesus Cristo por iniciativa divina, não é por iniciativa do homem. Ficai aqui até que do alto sejais revestidos. Ó, amados de Jesus Cristo, o homem também tem a capacidade para rejeitar o Evangelho e a salvação da alma. Atos 13, 45 a 48. Atos 13, de 45 a 48. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus, mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. 48. Termina aí? Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. A salvação tem efeito real, instantâneo, quando os homens decidem obedecer e serem fiéis a Deus. Sem obediência, você não vai fazer o que você quer e do jeito que você quer e do jeito que você acha. Tem que ser do jeito que você não quer. É do jeito que Deus quer. Importa que tu cresça e eu diminua. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vem cá, amados. Vamos entrar nisso. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem obedecido a Deus? Tem gente que dá mais importância à doutrina da igreja do que no evangelho da palavra de Deus. Aí, hoje em dia, eu vi aí um bispo de uma igreja, mega igreja, dizendo que ele toma cerveja. E que não tem problema nenhum que o crente pode beber. Que o crente pode fumar. Que o crente pode ir para um motel, e tem até uma igreja aí, que teve um líder dela que morreu de acidente de moto.
Deixa eu sair daqui porque a câmera pega eu melhor. Que vai ter motel. Motel gospel. Você é templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Endireite o seu caminho. Mas está escrito lá na Bíblia: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Já que pode, bebe cerveja não. Bebe pinga não. Não fuma não. Não se prostitui não. Já que você pode, bebe água. Já que você pode, endireite o seu caminho. Já que você pode, seja santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O que Deus diz lá na palavra? Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem uma igreja aí que o pessoal é cheio do Espírito, da 51, da Velho Barreiro, do Cunhaque. Não pode embebedar. Deixa eu fazer uma pergunta para você que já foi cachaceiro. Para que se bebe? É para ficar bêbado, né? Você vai beber para abrir o apetite? Quantas Maria Mole dá para ficar bêbado, tchau? 16? Um pouquinho só. Oh, amados de Jesus Cristo, vamos voltar para a palavra. Vamos buscar a Deus. Vamos endireitar o nosso caminho. Nunca se esqueça, é Deus dizendo: sem santidade ninguém verá a Deus. Você precisa endireitar o seu caminho. Ontem comemorei 45 anos de casado, né? Se não voltasse Cristo e ele pudesse dar mais 45 anos, não sei se você aguentaria, porque agora eu estou ficando meio rabugentinho, né? Você não, você é um docinho. As irmãs dizem que você é um docinho. Mora com ela. Viveria mais 45 anos. Por quê? Porque Deus diz que serão os dois uma só carne. Disse para não cobiçar. Disse para olhar para Jesus. Disse para buscar a Ele pela sua palavra. A ter comunhão com Ele, a ser fiel testemunha dEle. Amados de Jesus Cristo, toda e qualquer mensagem que estiver fora disso é humana, é terrena e é diabólica. Então nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Então a gente tem que ter uma vida. Ontem o Alex falando lá e depois a Ludmila conversando comigo pela madrugada disse: olha, as pessoas acham a gente exemplo. Mas é o que Deus ele chamou, ser tu um exemplo para os fiéis. Mas as pessoas não devem olhar para nós e depender de nós. Devem olhar para Jesus e depender de Jesus. Confiar em Jesus. E se porventura esse homem ou aquela mulher falhar, não vai para o inferno porque o pastor pecou, porque a mulher do pastor pecou. A sua fé deve estar firmada em Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É em Deus que você tem que se espelhar. Nós somos falhos. Eu estou casado com a Ludmila há 45 anos e um dia. Já fez um dia hoje. Continuo casado, tem o mesmo desejo, vou continuar casado. Né? Mas, ai de nós se não buscarmos ao Senhor.
Ai de nós se não tivermos intimidade pessoal com Deus. Ai de nós se descuidarmos ou escaparmos de tão grande salvação. Olhe para Jesus, igreja. Aprenda com Deus. E a Bíblia diz: peça sabedoria a Deus, que a todos dá diligentemente e não lança em rosto. Ludmila, vem cá, que agora você disse que quer cantar comigo. Eu vou, não, mas agora eu quero, pode vir. Agora eu gijo. Vem cá. Você viu, fiquei em pé hoje, precisava fazer 45 anos para ficar em pé. Alex, aquele canto, porque, amados de Jesus Cristo, nós não temos como fugir da face do nosso Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons. Pode botar aqui a colinha aqui em frente. Esse cessa. Som. Isso. Nenhum de nós pode se esconder de Deus. Para onde eu fugirei da sua face? Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até aos céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, até ali a tua mão me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará de comigo estarás. Louvado seja o Senhor. Sempre com a gente. Dependamos de Deus. Pai Santo, abençoa-nos, guarda-nos e dirige a nossa vida. Que nós não possamos nos perder, escaparmos de tão grande salvação. Que nós não possamos se iludir e querer fazer a nossa vontade e viver da maneira que nós queremos. Mas que nós possamos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus e pagar o preço da obediência para sermos aprovados pelo Senhor. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós o seu sangue, Jesus, e nos purifique de todo o pecado. Eu oro no nome de Jesus, amém. Tenham todos vocês uma boa noite e que o Espírito Santo de Deus vos guarde, vos ilumine e que você possa confessar o seu pecado ao Senhor arrependido e trilhar no caminho de Deus, porque Jesus está voltando. E se Ele voltar agora, onde você vai passar a sua eternidade? Endireite o seu caminho, acerte a sua vida diante de Deus. Deus abençoe a todos.